Então vamos lá, próximo slide. O que a gente está falando aqui? Primeiramente, existe um princípio, tá, de usar cores diferentes. Então eu coloquei a cor roxa aqui como tema central, que é o direito de propriedade. Bacana? Existe também um princípio que nós vimos em aulas anteriores, que é o princípio da abreviação. Então tente abreviar ao máximo as palavras que você vai colocar dentro do seu resumo. Bacana? Nesse exemplo aqui, ó, de.prop, ou seja, direito de propriedade. Então tá fácil de entender aqui, ok? Bem simples. E eu também coloquei aqui embaixo, ó, que o direito de propriedade, ele tem que cumprir a função social. Então eu já deixei bem embaixo aqui, tudo mesclado, porque existe também um princípio do tema central. E o tema central aqui, como é direito de propriedade, eu sei que esse direito, ele tem que fazer o quê? Cumprir a sua função social. Claro que esse mapa mental que você vai ver agora, ele está de forma digital, ok? Mas é o mesmo mapa mental que eu faria num papel e na caneta, ok? Então é a mesma coisa, não mudaria absolutamente nada. Tranquilo? Então dando prosseguimento aqui, o tema central, direito de propriedade, abreviando a palavra direito de propriedade. Segundo, eu identifiquei já dentro do texto que eu li que existem dois tipos de propriedade, a rural e a urbana, ok? Rural e urbana. E eu vi também que para ambas, tá? Para ambas as propriedades, existe um negócio que pode acontecer chamado de desapropriação. Agora eu quero que você preste atenção nesse mapa mental. O que ele tem de comum aqui, ó? Um exemplo, essas setinhas aqui, ó, apontando para desapropriação. O que você entende por isso? Então eu olhando para o meu mapa mental logo no começo, eu consigo identificar que tanto a propriedade urbana quanto a rural, elas remetem à mesma função social, que se não for cumprida, vai ser desapropriada. Então essas setinhas aqui que eu coloquei, já grifei aqui para vocês, elas são um símbolo-chave, ou uma palavra-chave. Eduardo, mas não tem nada de escrito. Bacana, mas ela é um gatilho mental. O gatilho mental não precisa ser somente uma palavra, pode ser uma imagem também, ok? Agora, dando prosseguimento aqui. Eu sei que a desapropriação, tá? Ela tem três tipos, que é a de utilidade pública, a sanção e a confiscatória. Olhando novamente aqui para o nosso resumo, deu para perceber que eu abreviei aqui, ó, utilidade pública, confiscatória, eu também abreviei, colocando aqui entre parênteses, ilegal. Eduardo, o que seria a desapropriação confiscatória? Tem um trecho na Constituição que está falando que se eu tiver uma propriedade e eu colocar alguém como trabalho para exercer trabalho escravo ou plantação de plantas psicotrópicas, né? Maconha, ou também usar crack, cocaína, algum tipo de droga, né? Ela vai ser confiscada, ok? Então ela não vai ter indenização, ela vai ser o quê? Tomada pelo Estado. Claro que isso aqui não é aula de direito constitucional, ok? A gente está aqui para analisar o nosso resumo. Então vamos lá. Direito de propriedade, para ambos os casos, rural e urbano, pode existir sim a desapropriação, que tem três formas: utilidade pública, sanção e confiscatória, que é uma forma ilegal. Bacana? Mas lembrando que pode ser indenizado, ok? Essa propriedade por utilidade pública e por sanção, ok? Mas ela pode ser indenizada tanto a título quanto a dinheiro, ok? Eu quero que você crie alguma observação quando você olha para esse mapa mental. O que você pode extrair aqui? Eduardo, não estou conseguindo identificar nada aqui. Olha só, se você perceber, para propriedade urbana, eu usei a cor preta, ok? Cor preta. Suponhamos que eu esteja escrevendo com a caneta preta, ok? E para propriedade rural, eu utilizei a cor vermelha. Então tudo que for para propriedade rural será vermelho e tudo que for para propriedade urbana será preto. Eduardo, e quando for para os dois? Azul. Ok? Olha só que bacana. Só bater no olho você já consegue identificar o que é de ambas propriedades e o que é comum para as duas. Ok? Então comece a criar esses tipos de ligações de cores, que é um dos princípios lá que nós vimos nas últimas videoaulas. Então eu tenho alguma coisa mais para falar sobre a propriedade rural. Eu sei que ela pode ser, tem casos que ela não pode ser penhorada, ok? Quais são esses casos? Quando ela for uma pequena propriedade rural definida por lei, ok? Ela também tem que ser trabalhada pela família e que essa produção, essa iniciativa produtiva dela tem que ser para o sustento da sua família, ok? Eles têm que viver, eles têm que plantar e comer daquilo, senão, se eles não plantarem, eles não vão comer. Então é para o sustento. Bacana? Então isso daqui seria o resuminho para propriedade rural e propriedade urbana. E esse que está em azul seria para ambas as propriedades. Até aí tudo bem, tudo muito claro. Lembrando que esse tipo de resumo é o mais utilizado aí hoje em dia nos concursos públicos, porque o mapa mental ele é muito bacana. Você não escreve de forma linear. Deixa eu apagar aqui, senão fica muito poluído, ok? Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Senão vai ficar muito poluído pra gente
observar. Então, se você bater o olho aqui agora, olha só aqui eu já resumi uns 2 slides. Eduardo, eu não tô acreditando. Eu, olhando pro meu resumo agora, eu escrevi 3 páginas. Essas 3 páginas tá aqui na sua frente. Claro que você poderia colocar alguma coisa para complementar um pouquinho mais, ok? Se você quiser colocar alguma coisa para complementar, pode colocar à vontade. Mas pode ver que o meu mapa mental não tem artigo, não tem preposição, não tem conjunção, não tem verbos de ligação, não tem frases desnecessárias. Então eu utilizei todos os princípios para colocar aqui. E isso é muito bacana. Eu consegui enxugar, sintetizar e colocar aqui na tela para vocês, ok? Eduardo, eu tô desesperado porque eu não sei fazer. Por isso que você precisa praticar, ok? Existe também, só para finalizar aqui o nosso resuminho, uma parte bem importante que nós chamamos na área do direito administrativo de requisição administrativa, ok? O que seria isso, Eduardo? Ó, olha que bacana, coloquei aqui um sinalzinho de perigo. Eduardo, agora não estou entendendo nada. O que seria esse negócio de perigo aqui? Lembra que tem um caso dentro do texto constitucional que está falando que se a autoridade ela pode, em iminente perigo, deixa eu grifar aqui, ó, iminente perigo, a autoridade competente ela pode pegar o bem do particular e fazer o quê? E pode utilizar ele quando tiver algum perigo, algum risco, ok? Então vamos lá. Ele pode indenizar? Sim, ele deve indenizar, mas depois, ok? Ele pode indenizar, mas depois, se tiver danificado, ou seja, se houver dano ao patrimônio do particular, ok? Nossa, Eduardo, você colocou uma, 2, 3, 4 linhas. Você conseguiu explicar tudo isso para mim? É isso. Isso daqui se chama palavras-chave ou gatilhos mentais. São palavrinhas, ok? São 4 palavrinhas, vamos dizer assim. Aqui tem mais, né, na última. Mas são 4 palavrinhas, são 4 linhas que quando eu vejo elas, eu consigo extrair tudo aquilo que eu li, que eu assisti, que eu ouvi sobre o conteúdo da matéria. Então, por isso que é importante, no momento que você estiver fazendo o seu resumo, você utilizar no máximo 3 a 4 canetas de cores diferentes para não ficar muito poluído o seu mapa mental, o seu resumo mesmo de forma linear, ok? Não fique poluindo, colocando coisas desnecessárias nele. Coloca realmente aquelas palavrinhas-chave que vão te ajudar a lembrar do conteúdo. Não coloque nada no seu resumo que seja desnecessário, ok? Não coloque no seu mapa mental aquilo que você consiga lembrar. Eduardo, eu consigo lembrar, por exemplo, que a desapropriação existe 3 tipos, que é a utilidade pública, sanção e confiscatória. Isso daí eu não esqueço de jeito nenhum. Então não coloca, ok? Só coloca aquilo que você tem, que está em risco de esquecer no momento da prova. Bacana? Não fica pulando de imagens, de cores diferentes, porque isso pode trazer um grande malefício lá na frente, ok? Então, feito o nosso resuminho aqui, você deve conferir se todas as informações conseguem suprir a sua necessidade. Se tudo aquilo que você já leu está realmente aqui no seu resumo.